Bom dia, irmãos. Que alegria estarmos juntos em mais uma aula de EBD, em mais um momento onde nós podemos aprender mais a respeito de quem Jesus é e como eu e você podemos ser parecidos com Ele. Nós estamos chegando ao fim dessa série de estudos que eu tenho certeza que Deus falou muito ao teu coração a respeito de características e qualidades de Jesus que podem ser vistas na minha e na sua vida. E hoje nós queremos falar a respeito de uma qualidade chamada sabedoria. Como eu e você podemos ser sábios como Jesus foi. E aí eu quero que você pense, eu quero que você lembre, recorde de algum conteúdo aonde você pôde experimentar e ver uma criança esperta, uma criança muito inteligente. Talvez foi num livro, talvez foi em algum vídeo curto de uma rede social, talvez foi em algum filme. E geralmente quando nós vemos crianças que são muito espertas, crianças que são muito inteligentes, isso cativa a nossa mente, cativa os nossos olhos, né? Nós ficamos com aquele sentimento de que, como essa criança é tão inteligente, né? Como eu não fui tão inteligente na minha infância como essa criança. Essa ideia de crianças inteligentes, crianças espertas, crianças que se desenvolvem muito bem, chamam a nossa atenção. Mas é interessante que ao mesmo tempo em que nós somos cativados por essa ideia de uma criança muito esperta, nós também temos um outro ponto de vista, onde nós entendemos que geralmente a sabedoria ela está ligada com a idade e com a maturidade. Não é normal você olhar para uma criança e ver uma sabedoria profunda nela. Na verdade, a sabedoria aos nossos olhos, ao nosso entendimento, ela vem conforme os anos. Então, quanto mais experiente for uma pessoa, quanto mais tempo de vida essa pessoa tiver, mais sábia ela será. Por exemplo, quando você precisa de um conselho, quando você procura por um mentor, quando você procura por alguém para fazer discipulado, você não vai procurar isso numa criança, você não vai procurar isso em alguém que tem pouco tempo de vida. Pelo contrário, você vai procurar em alguém que tem muita experiência de vida, em alguém que, aos teus olhos, vai conseguir te passar aquele conteúdo que você precisa entender, que você precisa viver. Então nós buscamos sabedoria nas pessoas mais velhas, e isso é algo normal. E a sabedoria, ela está estreitamente ligada ao conhecimento, embora seja algo distinto. Então, para que eu e você consigamos entender essa diferença entre sabedoria e conhecimento. O conhecimento conta os fatos. A sabedoria é a capacidade de alcançar os melhores propósitos com esses fatos. Então é como se o conhecimento fosse o produto, certo? E a sabedoria é a forma como você vai usar esse produto. De forma mais simples, a sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões com base no conhecimento que se tem. Eu queria que você não imaginasse, que você lembrasse, pense aí na pessoa mais sábia que você conhece. Aquela pessoa que para você é a pessoa mais sábia de todo o universo, tá? Talvez seja teu pai, tua mãe, algum tio, talvez seja os teus avós, um professor, um líder aqui da igreja, de ministério, talvez até o teu pastor. Pensou? Infelizmente, até essa pessoa, a pessoa mais sábia da tua vida, até ela é capaz de cometer erros, até ela é capaz de fazer escolhas ruins, porque as pessoas, os seres humanos, não têm a capacidade de conhecer todos os fatos. E aí imagina, se o homem que é um ser limitado pelo tempo, limitado pelo conhecimento, limitado por tantos outros fatores, ele pode ser sábio. Imagina Deus, que é um ser ilimitado, que é um ser que não é limitado pelo tempo, não é limitado por poder, não é limitado por sabedoria. É um Deus que sabe de todas as coisas. E ele não sabe apenas o início das coisas, mas ele sabe o início, o meio e o fim. Ele sabe o fim das coisas antes mesmo de elas existirem. Pense em quanta sabedoria há em Deus.
que tem todas as qualidades e não são qualidades pequenas, né? Mas são das maiores e mais diversificadas possíveis. Deus, ele não apenas sabe de todas as coisas, ele não apenas tem todos os fatos, mas ele consegue combinar um entendimento perfeito e sempre escolhe isso com sabedoria. Nós, seres humanos, nós temos o nosso juízo corrompido por preconceitos pessoais. Então, nós não conseguimos ser justos de forma perfeita, porque nós sempre vamos tender para um lado. Então, seja o nosso lado pessoal, seja o lado de um familiar, o lado de um amigo, o lado daquilo que nós achamos ser o mais certo. A nossa mente, o nosso juízo, ele é tendencioso, mas Deus não. Deus, ele é justo. A sua sabedoria é perfeita e implicitamente boa. Então, esse Deus, ele é um Deus maravilhoso. E embora nós, seres humanos, vejamos a sabedoria como um sinal de maturidade, para Deus não é um sinal de maturidade, é simplesmente um fato. Deus, ele não cresce e nem diminui em sabedoria. Ele é infinitamente sábio. Deus compreende tudo exatamente do modo certo e faz tudo do jeito certo. Bom, sempre foi assim e sempre será. E é interessante que a sabedoria de Deus, ela transcende a sabedoria humana. Ela vai muito além daquilo que o homem consegue imaginar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 25 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus, ele é infinitamente mais sábio, infinitamente mais forte, ele é infinitamente mais tudo de bom do que o homem. E por isso que nós precisamos, podemos e devemos buscar nele a sabedoria e não viver simplesmente da forma como nós achamos que é a melhor forma de se viver, mas sempre buscar no Senhor. O primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa manhã é o entendimento entre sabedoria e loucura. Fazer essa distinção. Talvez você olhe para a tua vida e fale: eu não sou louco, eu não estou vivendo na loucura, eu estou vivendo na sabedoria. Então, é importante nós entendermos a diferença entre sabedoria e loucura. De forma surpreendente, os seres humanos conseguem agir, conseguem viver com sabedoria, se assim escolherem. Então, nem tudo está perdido, né? Existe aí uma saída para você conseguir viver de forma sábia o tempo inteiro, você conseguir buscar por sabedoria dia após dia. Embora a sabedoria esteja associada à maturidade, nem sempre uma pessoa que tem mais tempo de vida, nem sempre uma pessoa que já viveu mais tempo é uma pessoa sábia. Tem muitas pessoas que estão aí com 60, 70, 80 anos, que acham ser sábias, mas na verdade vivem na loucura. E a loucura não é de uma pessoa esquizofrênica, não é de uma pessoa que tem outras dificuldades, mas é de uma loucura de querer viver uma sabedoria que vem da sua própria mente e não da sabedoria que vem do alto. Então, por isso que é importante você entender que a sabedoria aqui tratada é a sabedoria que Jesus vivia, né? Tendo aí sempre um relacionamento muito íntimo com o seu Pai, buscando viver uma vida que agradasse a Deus em todos os sentidos, em todos os aspectos. Bom, eu e você, nós fomos criados, nós somos projetados para viver em comunidade. Como diz uma frase famosa, ninguém é uma ilha, ninguém foi criado para viver sozinho. Nós somos criados para viver em comunidade, viver em família, né? Viver em relacionamentos. Mas uma vida que é gasta na loucura, uma vida que é baseada na loucura, ela não afeta simplesmente o indivíduo que está vivendo dessa forma, mas também afeta os indivíduos que estão ao redor. E a sabedoria, ela se torna então desejável aos homens, porque assim como a loucura afeta as pessoas que estão ao nosso redor, a sabedoria também afeta, mas de um jeito positivo. Quem não deseja viver de forma sábia? Quem não deseja viver perto de pessoas sábias? Todos nós queremos viver dessa forma, né? Sendo sábios e tendo pessoas sábias ao nosso redor. Bom, a sabedoria, ela auxilia a comunidade. Porque quando eu e você conseguimos viver com sabedoria, sendo sábios,
quando eu e você conseguimos afetar as pessoas ao nosso redor com sabedoria, nós conseguimos viver em paz, porque a sabedoria sabe respeitar os limites do próximo, a sabedoria sabe tratar as pessoas com amor, com dignidade, com respeito. A sabedoria sempre traz algo muito positivo para a vida da comunidade. Já a loucura leva a comunidade, leva as pessoas, leva esse contexto de pessoas ao caos. Porque a dignidade já não existe, são pessoas egoístas, são pessoas que simplesmente querem olhar para si próprias e achar que está tudo bem. Paulo, ele adverte os coríntios a viverem dessa forma. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 a 20. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Nós devemos buscar por sabedoria no Senhor. Mas, o que o mundo nos diz? Você precisa pensar em você mesmo. Para de ficar se preocupando com as outras pessoas. Para de ficar olhando para aquilo que as outras pessoas querem. Você tem que olhar para a tua vida. Você que é importante. Você que é o dono da tua vida. E aí, quando nós internalizamos esse pensamento, quando nós vivenciamos essa loucura do mundo, nós ainda temos a coragem de falar que não somos egoístas, que nós apenas estamos olhando para aquilo que é bom para nós e que as outras pessoas também deveriam fazer isso. Sendo que, na verdade, nós devemos olhar para as outras pessoas, nós devemos viver uma vida que agrade a Deus, e a vida que agrada a Ele é quando nós nos doamos para as outras pessoas e nos importamos com o que as outras pessoas estão vivendo. É interessante que a Bíblia, quando faz essa distinção entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo, que na verdade é loucura, a Bíblia não está dizendo que uma é mais elevada e a outra é menos elevada. A Bíblia está dizendo simplesmente que uma é a verdade e outra é a falsidade. Que uma é a verdade e outra é a loucura. Porque a sabedoria do mundo não é de forma alguma sabedoria. Tiago, ele nos escreve no capítulo 3, dos versos 13 a 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em termos simples, qualquer palavra, ação ou qualquer outra coisa que você for fazer, pensamento, que comprometa a sua capacidade de amar a Deus e ao próximo é loucura. Fere os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, que vai contra essa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é loucura. Os que são sábios conforme o mundo colocam-se em oposição a Deus. Operam a partir da própria perspectiva do que é melhor, uma perspectiva que busca somente os próprios interesses. Por quê? Porque a sabedoria do mundo vai totalmente contra aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então, hoje, se você quer ser sábio aos olhos do mundo, você não deve mais casar, porque casamento não dura, casamento só serve para gastar dinheiro com o casamento e depois com o divórcio. Família, nem pense em constituir família, você vai gastar muito com os teus filhos, você não vai poder viver a tua vida, você vai ter que ficar cuidando dos teus filhos. Hoje não existe mais essa questão de você ir para a igreja e
ser direcionado pela palavra de Deus, porque a igreja só quer tomar o teu dinheiro. Ou seja, a sabedoria do mundo vai totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus é clara quando diz que o casamento é uma bênção, quando diz que os filhos são herança do Senhor, quando diz que nós, como igreja, somos corpo de Cristo e que devemos viver em comunidade, e tantos outros exemplos que poderíamos usar. E por vezes, eu e você buscamos pela sabedoria do mundo, achando que isso é o que vai realmente trazer respostas às perguntas que surgem no nosso coração, quando na verdade eu e você deveríamos buscar sempre pela palavra de Deus, que é ali que realmente tem toda a sabedoria que nós precisamos para as nossas vidas. Viva uma vida de sabedoria, não uma vida de loucura. Escolha ser sábio, assim como Jesus foi sábio. O segundo ponto para tratarmos nessa manhã, nesse estudo, é a ideia de você pedir por sabedoria. No livro de 1 Reis, capítulo 3, nós encontramos a história do rei Salomão, o grande rei Salomão, fazendo aquilo que Tiago instrui, né, lá no capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Bom, nós conhecemos a história, né? Salomão provavelmente estava ali na faixa dos 20 anos e ele assumiu o trono. Já é difícil governar uma grande nação, mais difícil ainda é governar uma nação que estava sendo governada por um cara fantástico chamado Davi, né, que é o pai de Salomão. Então Deus ele chega até Salomão como um gênio da lâmpada e concede a ele um desejo. O que você quiser eu vou te dar. E Salomão poderia pedir qualquer coisa. Imagine você nessa posição, Deus chegar para você e falar, peça qualquer coisa. Difícil, né? E Salomão ele pede por sabedoria, porque ele gostaria de governar a nação da melhor forma possível, governar aquela nação discernindo o que é bom do que é ruim, governar a nação entendendo e fazendo aquilo que vai aproximar a nação do relacionamento com Deus e afastar a nação daquilo que não vai trazer benefícios. E é interessante que logo no início, Salomão ele tem uma aprovação muito grande. Por quê? Você conhece essa história, mas eu quero falar um pouco sobre ela. Aparecem duas mães. As duas mães deram luz há pouco tempo e uma das crianças morreu. E aí as duas mães olham e falam, o filho que sobreviveu é meu. Não, é meu e olha, ele é mais parecido comigo, o rosto, né? Ele é bem minha cara e tudo mais. Então elas estão nessa briga. E elas chegam então até o rei para resolverem a situação. Mas o problema é que naquela época não tinha teste de DNA, não tinha nenhuma câmera onde pudessem ver qual foi o filho que morreu, né, e qual é a mãe verdadeira. E Salomão, ele tem então um desafio muito grande. Como que ele vai resolver essa situação? Talvez, se fosse eu e você, nós iríamos pedir um tempo de oração, iríamos dobrar o nosso joelho, clamar por um jejum, né, fazer o que fosse preciso para que Deus desse a direção. Mas Salomão, ele já havia pedido por sabedoria. E ele usa então dessa sabedoria e ele faz algo que talvez aos nossos olhos seja um tanto quanto difícil. Mas ele usou da sabedoria que Deus deu a ele. Ele pede uma espada e ele fala na frente de todo mundo que ele vai cortar aquela criança ao meio e vai dar metade de cada, né, vai dar uma metade para cada um das mães. Por quê? Porque ele sabia que a mãe verdadeira não ia permitir que o seu filho fosse morto. E aí quando ele fala que vai fazer isso, a mãe verdadeira fala, não, peraí, deixa com essa outra mulher, com essa outra mãe, eu prefiro ter ele vivo do que ter ele morto. E Salomão, então, ele age de uma forma surpreendente, porque ele realmente entende que ele já possuía essa sabedoria e ele usufrui disso. E aí nós precisamos entender a diferença entre sabedoria e conhecimento.
Com frequência, nós confundimos a ideia de sabedoria e a ideia de conhecimento. Salomão, ele não tinha dúvidas de que ele tinha sabedoria. E a partir do conhecimento que ele tinha dos fatos, ele então toma essa atitude. Por quê? Porque ele sabe que uma mãe vai proteger o seu filho a todo custo. Eu já disse isso outra vez, que algo que todas as mães dizem, né? Você só vai saber o amor que eu sinto por você quando você for pai, quando você for mãe, quando você tiver os teus filhos, porque é um amor sobrenatural. A mãe faz tudo pelos seus filhos, a mãe e o pai. Então, Salomão, ele tinha esse conhecimento diante dos fatos ali apresentados e ele toma essa decisão baseado naquilo que ele conhecia. Frequentemente, quando nós oramos por sabedoria, nós estamos em busca de conhecimento. Então, nós clamamos ao Senhor querendo saber qual o compromisso que eu devo tomar, o que eu devo fazer, quais são as palavras que eu devo falar, aonde que eu devo morar. A gente não busca por sabedoria para tomar as nossas próprias decisões baseados naquilo que o Senhor está nos guiando. Nós buscamos por conhecimentos e por informações realmente pautadas, né? Aquele negócio fixo. Não, o Senhor tem que me mostrar através de um anjo que eu devo sair de São Paulo e ir para o interior do Paraná. Não, o Senhor tem que me mostrar de forma bem plausível qual que é a mulher da minha vida. Se não surgir uma luz do céu, se não vier anjos cantando, mostrando que é a fulana de tal, eu não vou casar com ela. Então nós queremos ter informações e conhecimentos de forma muito específica, quando na verdade nós deveríamos clamar ao Senhor por sabedoria. E aí imagina só essa cena. Um filho de 20 anos para cima, né, 19, 20 anos, sai de casa para morar e ir na faculdade, né? Ele vai lá estudar e está morando fora de casa. E aí nas férias ele volta para morar com seus pais. Ele volta ali para passar as férias com seus pais. E aí numa manhã, quando ele acorda às 10 da manhã, porque afinal de contas ele está de férias, ele chama a sua mãe e fala: mãe, o que eu devo vestir? Eu devo colocar uma camiseta de manga longa ou manga curta? Eu devo colocar uma calça ou devo colocar um shorts? Eu devo usar um tênis ou devo usar um chinelo? São perguntas que não precisam de resposta. Claro, você pode perguntar de forma específica para algum evento específico, mas não para o dia a dia, não para o cotidiano, porque entende-se que um jovem que já está na faculdade, ele tenha condições de escolher a roupa que ele quer vestir, né? Escolher ali por conta própria aquilo que ele deve vestir e tudo mais. Agora, o que dizer então do nosso Pai Celestial, que deseja nos dar sabedoria, que deseja que nós sejamos sábios, ao invés de simplesmente nos dar informações específicas de onde devo morar, com qual pessoa eu devo casar, qual é o carro que eu devo comprar, qual é a casa que eu devo alugar. Nós devemos buscar por sabedoria. Assim como um jovem que já está na faculdade tem sabedoria suficiente para conseguir decidir qual roupa ele vai usar num dia comum, eu e você também na nossa vida com Deus, nós devemos buscar por sabedoria e não por simples informações. Infelizmente, o mesmo homem que escreveu lá em Provérbios 9, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o homem que trocou o temor do Senhor pelo temor dos homens. Trocou a sabedoria pela loucura. O final da vida de Salomão é um final muito triste. É um final muito melancólico, porque por muito tempo ele foi um cara que viveu grandes coisas. Ele foi um cara que viveu de forma muito sábia. Por exemplo, essa história das duas mulheres. E eu não sei se eu teria a sabedoria que ele teve de conseguir resolver a situação de forma muito clara e muito plausível. Porque muitas vezes eu peço por conhecimento, peço por informação, ao invés de clamar ao Senhor por sabedoria. E esse homem que teve grandes experiências, que foi um dos caras mais sábios de toda a história, no final da sua vida, ele deixou de buscar por essa sabedoria do Senhor.
ele deixou de buscar por esse relacionamento do Senhor, ele deixou de clamar ao Senhor por essa sabedoria. Assim como ocorre com a paciência, com a misericórdia e com a graça, nós temos de permanecer sempre conscientes de nossa necessidade de obter suprimento suficiente de sabedoria. Para finalizarmos a aula de hoje, o terceiro e último ponto que vamos tratar aqui é a ideia de você continuar pedindo. Nós já falamos a respeito de pedir por sabedoria, mas agora a ideia é você continuar pedindo. No Sermão do Monte, Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 7, dos versos 7 a 8, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quando nós lemos esse trecho, esses versos, geralmente nós já começamos a pensar e escrever ali, anotar quais serão os nossos pedidos. Poxa, se é só chegar ao Senhor pedir e Ele vai me dar, então tá fácil. Então eu vou escrever, vou pedir aqui para não esquecer de nada. Mas nós precisamos entender que Jesus tinha uma lista um pouco melhor daquilo que nós podemos buscar nele. O tempo verbal de pedir, buscar e bater comunica com um pedido que não é único, mas contínuo. Então continue pedindo, continue buscando e continue batendo a porta. Deve ser algo contínuo em nossas vidas. Esse foi o erro de Salomão. Ele buscou ao Senhor uma vez, ele pediu ao Senhor por sabedoria uma vez. E ele continuou vivendo a vida dele achando que essa uma vez bastava. Basta você orar uma vez? Basta você ler a Bíblia uma vez? Não. É algo cotidiano, é algo do dia a dia. Você precisa buscar por isso diariamente. Da mesma forma acontece com a sabedoria. Deus, ele dá sabedoria quando nós buscamos por isso, quando nós pedimos. Mas para isso nós precisamos continuar pedindo. Para isso nós precisamos continuar dia após dia buscando no Senhor. Porque se Deus simplesmente desse a nós uma vez, com toda certeza, 100% que nós iríamos começar a viver a nossa vida de acordo com aquilo que nós achamos ser melhor e iríamos nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas Deus, ele é um Deus bondoso que conhece todas as coisas. Ele conhece não apenas o início e o meio, mas ele conhece o fim também. E ele sabe que se eu e você buscarmos viver de forma independente, nós vamos nos ferrar lá na frente. Nós vamos cair, nós vamos bater a cabeça, nós vamos de alguma forma ser prejudicados. Mas quando nós conseguimos viver de forma dependente, buscando dia após dia no Senhor, nós sim vamos conseguir viver uma vida de sabedoria. E isso é independente de quantos anos você tem, independente se você é alguém super experiente em questão de anos de vida, se você já tem uma trajetória muito bonita, ou se você está começando a tua vida agora. É possível viver com sabedoria quando essa sabedoria vem do alto. É possível você ser sábio como Jesus. Basta você querer, basta você buscar por isso na palavra e no teu relacionamento com o Senhor. Quero orar ainda com os irmãos para finalizar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque a tua palavra é muito clara quando diz que quando nós precisamos de sabedoria, basta nos achegarmos ao Senhor, pedir com fé e o Senhor nos dará. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos da sabedoria do mundo, que na verdade é loucura. Nós necessitamos da sabedoria vinda dos céus, e ela está contida na tua palavra, que é a Bíblia. Nos ajude a viver de forma sábia, para que não apenas vivamos algo bom, mas para que também consigamos afetar as pessoas ao nosso redor com essa sabedoria vinda do Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos sábios, assim como Jesus foi. É no teu grande e no teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém.